3 jogos do Flamengo com a garotada, nenhuma vitória no Carioca. Duda Dal Ponte, quando é que os titulares voltam? Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje o treino do Flamengo é em dose dupla aqui no Ninho do Urubu. Pela manhã e também pela tarde, quando vai acontecer a apresentação do goleiro André, a segunda contratação do Flamengo para essa temporada. A pergunta que não quer calar é sobre o planejamento do Flamengo para as próximas rodadas do Campeonato Carioca, já que o time é o lanterna da competição. A ideia inicial era colocar os titulares para jogar só no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas com esse risco de lutar contra o rebaixamento no Campeonato Carioca, o Flamengo pode antecipar alguns processos e deve colocar alguns jogadores do time principal para jogar já nessa quarta-feira contra o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Carioca. O torcedor também quer saber sobre Lucas Paquetá. O Flamengo já sabe quanto o West Ham da Inglaterra quer pelo jogador e deve oficializar uma proposta ainda essa semana. O clima é de otimismo por aqui. No fim de semana o West Ham venceu o Tottenham e o Lucas Paquetá não foi relacionado para essa partida. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Alô, pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que iniciou muito mal o Campeonato Carioca com a garotada do Sub-20 em 3 jogos, nenhuma vitória até o momento. E aí muitos torcedores se perguntando, por conta disso, o planejamento vai mudar? Quem vai entrar em campo contra o Vasco na quarta-feira e contra o Fluminense no outro final de semana? Será o Sub-20 ou o time profissional volta por conta do desempenho ruim da garotada? A gente vai falar sobre esse planejamento, se mudou ou não, pelo menos até a gravação desse vídeo. E Lucas Paquetá e Michael, muita gente me perguntando isso também nesse domingão, me mandando muitas mensagens, e a gente vai trazer todas as informações para vocês no vídeo agora. Mas antes, o recado da nossa parceira KTO. O Flamengo já jogou ontem à noite, infelizmente perdeu para o Volta Redonda, mas você pode continuar se divertindo, fazendo a sua fezinha lá no site da KTO. Lá você vai encontrar certamente as melhores odds, porque tem muito jogo ainda nesse domingão, não só no futebol brasileiro, tem também no futebol internacional. Então corre no site da KTO. Galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, Flamengo perdeu para o Volta Redonda. Eu tô vendo muita gente fazendo muitas críticas à equipe do Flamengo, dessa garotada do Sub-20 do Flamengo. Claro que eu e vocês esperavam um melhor desempenho dessa garotada que está disputando o Campeonato Carioca, mas antes de fazermos qualquer análise, precisamos observar alguns pontos importantes. Temos que contextualizar a situação. A média de idade do elenco do Flamengo que está disputando esse Campeonato Carioca é de 18,1 anos. No segundo e no terceiro jogo do Flamengo nesse Campeonato Carioca, entraram na lista de relacionados Rian, João Vitor Couto e Daniel Silva, sendo que João Vitor Couto e Daniel Silva vão fazer 17 anos esse ano ainda. Eles têm apenas 16 anos. Estão jogando um campeonato profissional. Nos outros anos que o Fla começou o estadual com a garotada, alguns jogadores do profissional fizeram parte do elenco, o que ajuda demais o trabalho do treinador. Em 2026, ou seja, esse ano, por conta do calendário do futebol brasileiro totalmente espremido, essa garotada não teve uma pré-temporada. Eles não fizeram uma pré-temporada. Eles tiveram recesso, 2 recessos no ano passado e só. Eles não fizeram uma pré-temporada. O time Sub-20, inclusive, está passando por mudanças no elenco. E o técnico Bruno Pivetti ainda não teve tempo hábil para trabalhar com essa nova equipe. E claro, tem os rivais também, porque não podemos tirar o mérito dos rivais. Não podemos menosprezar o trabalho dos clubes de menor investimento no Rio de Janeiro. Eles vêm se preparando há meses para o início dessa competição. Sim, há meses. Ah, o Bangu não está nem na Série C. Pois é, se prepara para essa competição. Ah, o Volta Redonda foi rebaixado para a Série C. Pois é, se prepara para essa competição. O campeonato estadual para essas equipes de menor investimento é a chance de eles fazerem uma receita, de eles fazerem uma venda de jogador, é a chance de um jogador se mostrar para o futebol brasileiro. Por exemplo, ontem, antes do jogo do Flamengo, o Boa Vista venceu o Fluminense com um gol do zagueiro, eu esqueci o nome do zagueiro, e o zagueiro chorando muito de emoção depois do apito final. Por quê? Porque é o jogo da vida deles, é a chance de eles se mostrarem para o Brasil.
Então, gente, não é justo classificar o trabalho do treinador Bruno Pivetti ou classificar a qualidade desses jovens jogadores do Flamengo por conta do desempenho nesse início de campeonato carioca. Cuidado com as críticas, sobretudo em rede social, para não, entre aspas, queimar bons profissionais. Em cima disso, eu tenho certeza que vocês estão aí me perguntando, Venê, e o planejamento vai mudar ou não vai mudar? Calma, beba um pouco d'água. Por falar em água, vocês podem comprar todos esses copos e essas garrafas aqui lá no site da GoCase. Lá você vai encontrar material de ótima qualidade, preço bom e o melhor, desconto. Tá vendo esse cupomzinho aí, GOVENE? Pois é, com esse cupom você tem desconto em compras acima de R$100 e em compras acima de R$200, pagamento facilitado em até 3 vezes sem juros. E não tem só esses produtos, tem capinha de celular, por exemplo, a rapaziada que está voltando às aulas aí, a criançada, os adolescentes, tem muito material de volta às aulas, aproveitem, porque os preços estão sensacionais. E eu tenho certeza que depois dessa aguinha que vocês tomaram, vocês estão me perguntando aí, o planejamento vai mudar por conta do desempenho ruim da garotada? Por quê? O planejamento do time profissional é voltar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 28, ou até mesmo na Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro. E por conta desses 3 jogos que a garotada não deu conta, pelo menos até o momento, sem nenhuma vitória, muita gente pede o retorno do time profissional para fazer pontuação, para não ter risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 18 de janeiro, 1h33 da tarde. A pessoa acabou de me responder. Planejamento mantido. Planejamento mantido. Ou seja, eles não vão botar o time profissional todo, pode ser um ou outro jogador ali voltando contra o Vasco, até mesmo contra o Fluminense, mas o planejamento está mantido. Da grande maioria dos jogadores voltando no dia 28 de janeiro ou até mesmo no dia 1º de fevereiro. E aí, essa pessoa ainda me explicou o seguinte, Venê, a apresentação do elenco depois das férias foi no dia 12 de janeiro, sendo que 2 dias são exames médicos, testes físicos, ou seja, dia 12 e dia 13 eles não foram a campo, fizeram testes físicos, tá? Para vocês entenderem. Aí eles foram a campo no dia 14, treinaram no campo, no dia 15 treinaram no campo, no dia 16 treinaram no campo, no dia 17 treinaram no campo. Dia 18 hoje, confesso para vocês que eu não sei se eles foram a campo ou não. Como é que... Aí, supondo, dia 19 treina, dia 20 treina. Como é que vocês vão botar o elenco profissional para disputar um clássico contra o Vasco com 6 dias de treino no campo depois de férias? Por mais que eles estivessem seguindo um planejamento durante as férias, aquela tal cartilha, mas é totalmente diferente. E a equipe do Vasco voltou antes. Inclusive o time profissional do Vasco jogou a primeira rodada, o time titular. Fernando Diniz colocou o time titular. Então, pessoal, não tem como você querer o time completo contra o Vasco da Gama. Talvez contra o Fluminense, repito, um ou outro atleta possa pintar ali, mas o planejamento tem que ser mantido, gente. E tá certo. Diante do cenário do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Carioca para o Flamengo não vale de mais nada. Nada. O Campeonato Carioca do Flamengo virou um campeonato durante pré-temporada. E é isso. E tá tudo bem. O Flamengo tem que mirar o Brasileirão. O início é dia 28 de janeiro, gente. Uma partida... Se o Flamengo perde para o São Paulo na primeira rodada, isso pode fazer diferença lá na frente. Vocês viram ano passado como é que foi a briga pau a pau com o Palmeiras? E como um ponto faz muita falta. Então, gente, assim, não dá para você querer mudar o planejamento por conta do Campeonato Carioca. Mas o Flamengo pode ser rebaixado, de verdade, como jornalista e como torcedor, não faz mais a menor diferença. Repito, o Campeonato Estadual para o Flamengo virou torneio de pré-temporada. É isso. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, não tem que mudar planejamento, coisa nenhuma por conta de Campeonato Estadual. E eu, nesse meu discurso, não quer dizer que eu sou contra o estadual, não. O estadual é importante, sim.
Eu não sou contra acabar o estadual, sou a favor de diminuir o número de rodadas, como já aconteceu esse ano. Então o Flamengo está certo, o planejamento tem que ser mantido. Falando agora de outros assuntos, Paquetá, eu avisei a vocês, não teve dia D na sexta, não era dia D, não vai ter dia D, é um assunto que vai demorar a ser resolvido, vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Eu entendo a ansiedade, eu entendo, entre aspas, o desespero de querer ver logo o Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo, mas não vai acontecer agora, vai demorar esse assunto. Não tem nenhuma novidade hoje, dia 18 de janeiro. Pode ter, a qualquer momento. Agora, eu avisei que não seria resolvido de um dia para o outro. Tem que ter paciência, tá? Michael, novamente a imprensa lá de Santos noticiando. Santos avança na contratação. Gente, não avançou coisa nenhuma, não tem nada avançado. A situação é a mesma. O Santos quer pegar o Michael por empréstimo, com o Flamengo pagando 40% do salário dele. Não faz o menor sentido para o Flamengo aceitar uma situação dessa. O Santos pode querer negociar, comprar o jogador, o Flamengo senta para ouvir, beleza. Agora, desse jeito eu concordo totalmente com a diretoria do Flamengo. Não dá para fazer, né? Como é que você vai emprestar Michael pagando 40% do salário dele, que é alto? Não faz o menor sentido. Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje chegamos com uma notícia quente que está agitando os bastidores do Mengão. O Flamengo está em negociações avançadas com o meia Thiago Almada, um nome de peso que vem sendo muito comentado no futebol sul-americano e também no cenário internacional. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, as conversas já estão bem encaminhadas e o clube carioca demonstra grande interesse em contar com o jogador para fortalecer ainda mais o elenco visando os próximos desafios da temporada. Thiago Almada é um atleta jovem, talentoso, com muita qualidade técnica, visão de jogo apurada e capacidade de decidir partidas importantes. Ele atua principalmente como meia ofensivo, mas também pode jogar aberto pelos lados do campo, o que aumenta ainda mais suas possibilidades dentro do esquema tático do Flamengo. A diretoria rubro-negra vê no jogador um perfil ideal para manter o time competitivo, com intensidade, criatividade e poder de fogo no ataque, características que sempre marcaram as grandes equipes do Mengão. Nos bastidores, o Flamengo tem se movimentado bastante, ajustando valores, conversando com representantes do atleta e avaliando todos os detalhes da negociação. A ideia é fechar um acordo que seja bom para o clube e também atrativo para o jogador, mostrando a grandeza do Flamengo, a força da nação e a oportunidade de disputar títulos importantes, como o Brasileirão, a Libertadores e o Mundial. A possível chegada de Almada mostra que o Flamengo segue ambicioso, pensando grande e buscando reforços de alto nível para manter o protagonismo no futebol. A torcida, como sempre, já começa a se dividir nas opiniões. Tem torcedor empolgado que acredita que Thiago Almada pode ser um grande diferencial no meio-campo, trazendo mais criatividade e velocidade ao jogo. Outros preferem cautela, esperando a confirmação oficial e querendo entender melhor como o jogador se encaixaria no elenco atual. E é justamente por isso que a sua opinião é tão importante. O que você acha dessa possível contratação? Almada seria um grande reforço para o Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, participa com a gente, porque a nação faz a diferença dentro e fora de campo. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com os amigos rubro-negros, para ninguém ficar de fora de nenhuma novidade sobre o Flamengo. Se inscreve no canal Fla do Povo, ativa o sininho e fica ligado, porque aqui você sempre fica por dentro de tudo o que acontece com o Mengão. Saudações rubro-negras, Círculo Preto Médio.